sejam bem-vindos, amados, e hoje vamos aí a mais uma aula, certo? Hoje vamos tratar um pouquinho sobre linguagem algébrica e equações, sequências, expressões algébricas, igualdade, equações e solução de uma equação, ok? Vamos lá. Então, aí, falando um pouquinho sobre a sequência, vamos ver, vamos observar essa sequência, ok? Certo? Nós tínhamos aí, ó, 3, 0,5, menos 1 e 4. Temos a próxima sequência, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Vejam, aqui nós tínhamos um padrão, certo? Aqui nós percebemos que nós tínhamos um padrão. Que padrão é esse para essa sequência existir? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Esse padrão é o dobro. Ó. Eu tenho o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8, 16, 32, 64, 128... E assim sucessivamente, 256, certo? E aí a gente vai passando, ou seja, eu tenho um padrão. Esse daqui eu não consigo achar um padrão para colocar essa sequência, ok? Esse daqui eu tenho um padrão. Vamos ver o próximo. Agora eu tenho ó, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Tem um padrão? Tem sim, ó. Essa é chamada a sequência de Fibonacci. E é a soma dos dois anteriores. Então, se eu tenho aqui, ó, 1, eu somei 1 mais 0. 1 mais 0 dá o quê? 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. E assim sucessivamente. Essa sequência ela tem um padrão lógico. E o padrão qual é? É a soma dos dois anteriores números, ok? E aí, ó, nós temos uma sequência. Sequência é recursiva quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores conhecido o termo inicial. Vejam, nessa sequência, a gente não tem o 0,5, ele não depende do 3 para existir, porque ele não tem uma sequência lógica, ele não tem uma lógica nessa situação. Então, ela é chamada de não recursiva. Nessa daqui, a gente tem, ó, esse daqui, ele depende desse para existir, porque é o dobro desse valor. Então, se não tivesse esse valor, esse daqui não existia, no padrão, nessa sequência lógica. Então, essa sequência daqui ela é chamada de sequência o quê? Recursiva. Essa não recursiva, essa recursiva. Essa daqui ela também depende do outro, lembra? Que é a soma dos dois anteriores. Então, se ela depende do outro, também é o quê? Uma sequência recursiva. Então, classificando elas, nós temos o seguinte, ó. A primeira como sequência não recursiva, a segunda sequência recursiva e a terceira também sequência recursiva, ok? Se não tem uma lógica, se não depende do primeiro, não recursiva. Se ela depende do anterior ou dos anteriores, de alguns anteriores para existir, então nós temos uma sequência recursiva, beleza? Então vamos ver o seguinte, expressões algébricas, expressões matemáticas que apresentam números e letras ou somente letras envolvendo operações são denominadas expressões algébricas. As letras das expressões algébricas representam números e são chamadas de variáveis. São as incógnitas também, certo? Os antigos egípcios eles chamavam de ahá, porque eles tinham o quê? Um espanto quando eles achavam esses números que estavam procurando e subjetivamente eram difíceis de ser encontradas, ok? Então eles faziam o espanto e chamavam de ahá, essa incógnita, essa variável. Observe a sequência dos números quadrados perfeitos. Então nós temos aí, ó, 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Lembrando lá dos quadrados perfeitos, são os números que multiplicados por ele mesmo, né, eu vou chegar a um quadrado perfeito, ok? Então eu tenho aqui, ó, 1 vezes 1, que é 1, 2 vezes 2, que é 4, 3 vezes 3, que é 9, nós temos um quadrado perfeito também, 3 de cada lado, 16 também é um quadrado perfeito, 25 e 36 também é um quadrado perfeito, ok? Então vamos observar isso aí, ó. Vamos indicar por Qn o termo geral dessas sequências, em que n números, certo? É igual a n ao quadrado. Lembra-se, é o quadrado perfeito, eu estou procurando o quadrado de um número, não o quadrado perfeito, ok? Em que n ele tem que ser o quê? Maior que zero. Nós vamos pegar um número maior que zero. Então, exemplo, se eu quero o quadrado perfeito de... Vamos ver. Exemplo, qual o 10º termo da sequência? Então, se eu quero o 10º termo dessa sequência, eu já tenho 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Então, eu quero o 10º termo. Eu posso fazer de 1 por 1. Qual é o próximo quadrado perfeito? 36, né? 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. O próximo quadrado perfeito é 49. E até chegar ao 10º termo. Ou posso simplesmente usar essa formulazinha daí, substituindo o número e achar o 10º termo. Vejam. A forma geral que a gente achou foi essa, né? N ao quadrado. Então, se eu substituo o n pelo 10º termo, que é o termo que eu estou procurando, que 10 é igual a 10 ao quadrado. E aí eu só preciso fazer 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. Então, qual vai ser o 10º termo? 100. Beleza? Ó, igualdade.
Usamos sentenças para nos comunicar tanto em uma conversa quanto na linguagem escrita. Em matemática também usamos sentenças, a maioria delas faz afirmações sobre números. Nas sentenças matemáticas usamos símbolos no lugar de palavras. Vejam só. Quais os símbolos que a gente usa? Sinalzinho de igualdade, esse sinalzinho aqui. Esse daqui a gente chama de diferente de. Esse é maior que e menor que. Aqui eu tenho equivalente a e aqui implica. Esses são os símbolos usados também na matemática. Tem outros símbolos, mas a gente vai se deter a esses agora. Uma sentença matemática em que o símbolo igual é usado representa uma igualdade, né? Beleza? Então aqui eu tenho as seguintes situações, ó. A soma de 2 e 5 é igual a 7. Então a soma de 2 mais 5 é igual a 7. Então eu tenho essa igualdade aqui, ó, uma frasezinha que representa uma igualdade matemática. O cubo de 2 diminuído 5 é igual a 3, ó, 2 ao cubo menos 5 é igual a 3. A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Ó. A soma dos quadrados de 3, quadrado de 4, é igual ao quadrado de 5, ok? Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa primeira partezinha que aparece aqui, ó, antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. E depois da igualdade, nós chamamos de segundo membro, certo? Isso é igualdade. Equações. Em uma situação, quando precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, transformamos o texto que apresenta o problema em uma sentença escrita na linguagem matemática usando letras e símbolos. Vejam, vamos ver o exemplo. O dobro de um número x é igual a 20. Então, qual é o dobro de um número? O dobro de um número é o quê? 2 vezes esse número. Como eu não sei que número é, eu estou usando o quê? O x, aí, a incógnita, é a variável. Estou usando o x para representar um número que eu não conheço. É igual a 20. Então, eu tenho o quê? 2x vezes 20. Ó, nessa segunda situação, se subtrairmos um número z de 100, obteremos 36, certo? Então, na primeira nós tínhamos 2x igual a 20, e na segunda situação nós temos que, se subtrairmos um número z, que número é? Não sei, então vou representá-lo por z, certo? De 100, então eu tenho 100 menos z, obtemos 36, igual a 36 porque é uma igualdade, certo? Então, nós temos o quê? 100 menos z igual a 36. Nós transformamos essa frasezinha aqui num termo matemático chamado de equação, ok? Solução de uma equação. Então, nós vamos aproveitar essas duas situações aí para respondê-las, para achar a solução de x e para achar a solução de z. Vejam só. Então, lembrem aqui, ó, eu tenho o dobro de um número, então é 2 vezes um número. 2 vezes, então aqui tem um sinalzinho de vezes, ok? Então, eu tenho 2 vezes x é igual a 20. Então, ó, 2 vezes, aqui agora eu posso pensar, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 20? Eu tenho o quê? 10. Então, a resposta para x, a solução para x é 10. Ou eu posso fazer da seguinte forma, ó. Eu posso fazer a operação inversa. 20, pegar esse 20 aqui, ó. Se eu quero um número para multiplicar por 2 que dê 20, eu posso simplesmente usar a operação inversa e fazer o seguinte, ó. 20 dividido por 2 é quanto? E vou achar justamente esse número. X é igual a 20 dividido por 2. X é igual a 10, ok? Então, solução dessa equação é 10. E na segunda situação lá, no segundo exemplo, eu tenho 100 menos z igual a 36. Então, aí eu vou pensar qual é o número que eu vou subtrair de 100, vai dar 36. Então, vai ser o quê? Vai ser 64, ok? Então, eu posso simplesmente fazer assim também, aí invertendo os lados, fazendo a operação inversa, z é igual a 100. Então, qual é o número que, se eu pegar 100 e tirar 36, eu vou achar justamente o número que eu estou procurando. Então, 100 menos 36 vai ser igual a 64, que foi o que eu achei. Então, a solução dessa equação é 64, beleza? Então, agora é com vocês, meu querido e minha querida. Dá um printzinho na tela, copia no caderno e responde. Um cheiro no coração. Façam aí a terceira questão também. Quarta questão e até a próxima. Tchau!